O livro da próxima edição. Já existe o Life, porque o Life foi no ano passado, na Bélgica, né? Então, assim, o palco principal, ele fez o sketch, ele tem o desenho técnico, ele tem e a confecção das peças, tudo isso acontece in-house, né? Tudo isso acontece dentro do ateliê. E aí, obviamente, tem a montagem no festival na Bélgica. Após isso, tudo vai para estufar dos containers e dos containers viajam para o Brasil. Então, quando a gente fala de Life, que é o nosso tema do próximo ano, nós estamos falando aqui de pelo menos 80 e 85 containers só de cenografia do palco principal, que são 30 containers a mais do que foi o Atsendo desse ano, que já era algo magnífico. Né? Então, e assim, o cara aqui achando que passa perrengue, né? E aí... 86 containers, tá vendo, time? Dá pra ser muito pior. Isso só de palco principal. E aí depois a gente tem mais toda a parte de estrutura de scaffolding, né? A estrutura metálica que está por trás da cenografia, são mais 35 containers. Né? E aí a gente tem alguns outros elementos, por exemplo, o que a gente chama de site deco, né? Que é a decoração do venue ali, do espaço como um todo. Então, os postes com as luzinhas à frente da tenda de bar e etc. Apesar de ter a mesma cara do da Bélgica, foi desenvolvido 100% no Brasil. Né? A gente hoje tem parceiros, obviamente não temos o nosso próprio ateliê ainda, mas a gente tem parceiros que desenvolvem essas peças cenográficas aqui no Brasil. Então a gente produz, armazena, temos o nosso próprio nosso galpão, e remontamos ali mais ou menos sempre 3 a 4 edições, é o que se normalmente usa, e aí troca de novo, né? Então, a Bélgica, você vai lá, todo ano você tem novidades, né? Todo ano você tem 1 ou 2, 3 palcos novos, né? Então, sempre tem essa rotação de elementos para se manter a coisa fresh, né? Então, a gente, de um ano para o outro, de 23 para 24, tivemos mudanças, né? Palcos que foram alterados, ou então alguns upgrades, vamos dizer assim, em outros palcos, etc. Da mesma forma, para o ano que vem, terão alterações de palco. Não vou dar spoiler, mas terão alterações, 1 ou 2 palcos novos e assim por diante. Acho que isso mantém a experiência sempre renovada, né? Então, mas de fato, acho que o amor aos detalhes é um dos principais diferenciais, né? Você não vê... as pessoas... É engraçado que toda vez, todo membro novo de equipe, nunca entende quando a gente conversa sobre, né, os detalhes. Mas precisa disso? Mas pra que cobrir aquela placa de metal ali? Cara, não, você não vai ver o metal no Tomorrowland, sabe? Então, de fato, é para que crie esse sentimento de que a partir do momento que você pisa lá dentro, você está envolvido por uma experiência completa, né? Não é só a música, não é só o DJ, né? Aí você vê a analogia com... anteriormente era só a música. Hoje em dia você tem a música, o show visual, o conteúdo de vídeo, né? A experiência como um todo, né? O Tomorrowland tem pilares gastronômicos, né? Tem pilares... enfim, hoje tudo é impactado a todo momento por os performances andando no meio do público, entretendo pessoas e etc. Então, de fato, é um mundo mágico ali. Não, lá você conectou lá, entrou, o mundo desconecta. Exato. Realmente, assim, é um absurdo. E aqui no Brasil também, né? E só para voltar para entender um pouco a história, você estava falando lá da Anzu. Isso. E eu sei que você está envolvido, por exemplo, com fundação do Arca, da Laroque. Sim. Que momento que vem isso? Cara, 2010, volto para São Paulo, começo a trabalhar meio com produção executiva, carreira solo. Fiz ali os meus primeiros eventos carreira solo. O próprio Eric Morillo, que eu acabei mencionando aqui, fiz um evento com ele na Daslu, que na época era um hotspot de São Paulo ali. Fizemos um evento no rooftop lá, legal pra caramba. Enfim, fiz alguns eventos, né? Naquele momento, depois de ter feito uns 3 eventos meio solo, eu fui convidado para participar de uma agência que estava sendo fundada, criada de eventos, né? Naquele momento, aí eu comecei a fazer... boocar esses mesmos artistas, porém artistas maiores da música eletrônica, né? Então eu tive a oportunidade ali de fazer o David Guetta no Guarujá, lá no Jequitimar, onde o Hotel Jequitimar hoje. Maneiro. Fiz ali em 2011. Foi um puto evento. E aí depois a gente fiz Armin van Buuren, fiz o Tiesto, fiz esses eventos no Espaço das Américas, que hoje chama Espaço Unimed, né? Que são, Tobalzinho, amigão, brother. Foi a primeira vez que eles fizeram um evento de música eletrônica lá e tal.
E aí, foi super legal. E aí isso acabou... Era tu que lidava com os artistas também, não? Não, a gente tinha as agências, lembra das agências? Uhum. Eu cuidava da produção. Meu forte, eu me desenvolvi profissionalmente na produção, né? Ou seja, na execução do evento. Então a gente contratava os artistas e garantia que a entrega para o artista, né, de som, luz e etc., e para o público final, obviamente, fosse bem feita, vamos dizer assim. Uhum. Né? E foi algo que eu, de fato, comecei vindo das raves, era o que eu fazia. Comecei montando rave lá atrás, montando as tendinhas de entrada e tal. Então isso tudo foi... Errou lá já, né? isso tudo. E aí você vai, né? Você vem o nível de entrega aumentando, tudo evoluindo. Eu fui aprendendo junto, a real é essa, né? Então, o Guetta em 2011 tinha... Naquele momento era o meu maior desafio profissional. O próximo era sempre o maior desafio profissional, sabe? E aquilo era algo que ia me motivando e achando legal e tal. E aí, justamente nessa relação de contratar esses artistas, de executar esses eventos, em 2013, o Edo, né, que é meu brother, que é um holandês brasileiro, me fez o convite para ir para a Plus, né, que é uma agência que ela existe até hoje, já com sócios diferentes, mas ela existe até hoje. Meio que vamos desenvolver a área de eventos, né? Porque na época a agência, o que ela fazia? Ela vendia para alguém realizar e ganhava ali o booking fee. Pô, tem o principal que é o ativo. Para que vai vender para alguém se a gente pode produzir o próprio evento? E foi mais ou menos nessa tocada aí que a gente começou, que eu fiz essa outra mudança essa outra mudança de carreira. E aí a gente começou a fazer outros eventos ali. Por exemplo, o próprio David Guetta teve em 2014 uma turnê do Guetta no Brasil de mais de 15 shows, né? Onde, obviamente, eu era uma das peças, eu estava à frente ali junto com eles, mas a gente tinha time A, time B viajando, etc. Foi loucura. 2014, qual que era a música dele que tava... tem várias. Porra, Guetta hitmaker total. Nessa época ali ele estava gigante no Brasil. 14 e 15 foram os anos que ele fez 2 grandes tours no Brasil. Enfim, fomos fazendo várias... E na época a Plus também estava participando da Experience, então eu estava meio como produção, fiz a produção executiva da Experience em 2013 e tal. Nesse momento, e aí onde o Tomorrowland começa a aparecer na minha vida, exatamente em 2013, em novembro de 2013, teve uma comitiva belga, né? Que é o Bruno, que é o CEO da companhia, mais o Christophe, que é o diretor criativo, o Michiel e etc., para o Brasil, para visitar, na época, 2 potenciais venues para receber o Tomorrowland no Brasil. E aí eles foram, por um acaso, na Experience para ver o Maeda, né? Para ver a coisa que estava acontecendo lá. Foi ali que eu meio que conheci eles. Foi meu primeiro contato pessoal com eles. Eles vieram via também na época a Plus, porque a Plus estava em negociação com a SFX, que era um grupo americano que estava adquirindo a Plus no Brasil. Essa SFX é a mesma que comprou a ID&T, que eu mencionei lá no começo. Então, quando a SFX começou a fazer um plano de expansão global, eles compraram várias empresas pelo mundo, né? Vários players fortes pelo mundo. Um dos players que eles escolheram e compraram foi a ID&T. A ID&T holandesa. Porém, a ID&T holandesa era sócia do Tomorrowland na Bélgica. Tá. Então, meio que eles acabaram ganhando um sócio americano e o desejo principal dos americanos era a internacionalização dos projetos, né? E eles começaram a analisar e compraram uma empresa no Brasil que foi a Plus, né? Então eles compraram a Plus e quando eles compraram a Plus, o Tomorrowland começou a ser o projeto a ser desenvolvido no Brasil. Então vamos dizer assim, a grande verdade, eu estava no lugar certo na hora certa, né? Entendi. E aí, óbvio, já cheguei em 2013, mas em 2011 foi quando acho que o Tomorrowland acabou alcançando visibilidade a nível mundial com o surgimento do YouTube, né? Então o YouTube também é um dos grandes responsáveis, se não o grande responsável de dar visibilidade para o mundo do que era o Tomorrowland na época. Então em 2011 é um aftermovie extremamente emblemático que viralizou o mundo inteiro com a música Levels do Avicii. E foi aquele foi meu primeiro impacto de Tomorrowland. Falei, caralho, isso aqui é foda, quero ir, né? No ano seguinte, em 2012, eu fui pra lá, né? Fui eu e minha esposa curti. Tu nunca tinha visto nada antes? O Tomorrowland, não. Meu primeiro contato com o Tomorrowland foi em 2012, pessoalmente. Foi 11 via YouTube, 2012 lá,
né? E de fato, ao entrar lá e ao ver aquilo e vivenciar aquilo, eu falei, porra, quero trabalhar com isso daqui. E real, assim, foi um objetivo que eu acabei traçando, pessoal. E, cara, eu quero de certa forma me envolver com isso aqui. Então, com todas as... Naquele momento não tinha história de Brasil. A história de Brasil ela aconteceu um ano depois. E aí, obviamente, quando surgiu a história Brasil, eu fiz de tudo possível e impossível para estar envolvido com aquilo que estava acontecendo, né? E aí, o mais louco de tudo e as coincidências da vida, né? O universo, que eu acredito pra caralho. Eles visitaram a Experience, a gente se conheceu, teve essa relação. Nesse mesmo ano, eles fizeram uma primeira edição. Na verdade, foi no ano seguinte. Não, foi nesse mesmo ano eles fizeram a primeira edição nos Estados Unidos, em 2013. E eu fui. Paguei do próprio bolso e tal. Fui, já conheci os caras e tal. E justamente para famoso ver e ser visto, né? Tá ali, se fazer presente, curtir e tal, conhecer, aproximar um pouco mais e tal.